Atenção! Este podcast pode conter representações de cenas que algumas pessoas podem achar perturbadoras e alarmantes. Os conteúdos aqui representados são responsabilidade de seus próprios autores. Para uma melhor experiência, os fones de ouvido são aconselháveis. Fala galera, tá começando mais um Relatos do Além. Eu sou o Cristiano Zoucas e hoje mais uma ligação. Eu já estou aqui na linha, deixa eu até ligar a televisão aqui, com o meu amigo Diego, que tá falando comigo agora. Tudo bom, Diego? Fala aí, cara. Tudo certo, e contigo, Zoucas, tudo bem? Certinho, cara. Você tá falando de onde? Cara, eu tô falando do possível interior do Rio Grande do Sul. Pô, é muito interior mesmo, né? Você sabe que a gente teve um É caso bem um tempo massa. atrás aqui no Relatos do Além de um rapaz que também morava no interior do Rio Grande do Sul, que o pai dele participou de uma missão do exército, e aí eles encontraram criaturas no meio da mata do Rio Grande do Sul. E não sei se você já ouviu esse relato, é bem interessante. Acho que é Eu Ramon, o nome tenho, dele, eu não lembro. sim, eu tenho lembrança de ter ouvido que tinha alguma coisa a ver com Jeep, com o pessoal Isso, que ficou ficou parado no parado. meio do Eu caminho. tenho lembrança, sim. É. Tenho lembrança, E sim. também uma história clássica que a gente contava muito lá no hangar era do macaco branco, né? Que o rapaz viu a avó que morava no interior do Rio Grande do Sul e não tinha ninguém morando lá na época, era anos 50, coisa assim. E aí a avó viu na televisão a imagem de um Grey, um alien, e aí vocês não ter Uhum. nada, isso é macaco branco, tinha muito aqui, mas acabou, né? Sabe como é que é? Homem branco comeu tudo. Peraí, Cara, vó, como assim? eu vou te falar uma coisa Ah, engraçada. Não ia entrar, na verdade, nos relatos que eu tinha para trazer. Eu nem ia falar disso, mas já que tu citou rapidamente, né? Eu sempre brinco que eu tenho um imã pra galera para as coisas esquisitas, aham, né? E pra galera mais assim estranha, né? Para contar coisas. E semana passada, agora eu vou te dar aí um furo de matéria aí hum. pra ti. Semana passada eu tô no mercado aqui, no interior, e tem um senhorzinho falando, porque daí eu saí pra rua porque a vaca tava gritando, aí eu dei um tiro pra cima e aí saiu correndo. Aí eu, cara, já meu ouvido já afinou ali. E ele contando, não, e assim, é difícil, a vaca tá com 2 pontinhos no pescoço ali da mordida, e eu, Peraí, peraí, conheço essa peraí. história de algum lugar. É. Aí eu parei na frente do senhor e, cara, assim, eu sou uma pessoa com largador, com piercing, com tatuagem, né? E o senhorzinho aqui, bem senhorzinho do interior Uhum. conservador, né? Eu olhei pra cara dele, ele olhou pra mim bem sério, o que que foi? O que tá olhando? Eu falei, não, eu só tô interessado na tua história. Tá, e o que que tu vai fazer com isso? Eu, não, nada, eu só quero muito ouvir agora a história. E aí ele falou assim, pois eu tava dormindo, e a minha vaca começou a fazer barulho. Isso foi na quarta-feira ou quinta-feira passada. Aham. Minha vaca tava fazendo barulho, eu saí pra ver o que era e tinha um macaco esquisito pendurado no pescoço dela. Eita! E ela tá com anemia. Nossa, um Daí eu falei, macaco! Olha aí. tá, pera, como é que era o macaco? Não, era tipo um macaco pelado sugando o sangue dela. E aí eu disse, tá, e aconteceu com mais gente. Aí a menininha do lado disse, aconteceu com a minha também. E aí ela sacou o celular e me mostrou a foto dos 2 furinhos. Hum, E eu disse, cara, assim, eu tenho o contato do Carlos Alberto Machado, porque eu já entrevistei ele e aham. tal. Eu acabei não me apresentando aqui, mas já entrevistei ele. E eu pensei, cara, eu mando isso pro Carlos ou será que ele nem quer se envolver mais com esse Aham. tipo de coisa? Total. E assim, cara, semana passada o pessoal ainda está falando nesse tipo de coisa aqui no É. interior. É uma coisa que não parou, né? Sim, E ficou por isso. Eu não tenho o que fazer com essa informação, entendeu? lógico. Conta pra gente, você tinha um podcast, né? Sim, eu tive o Oculta, que foi um podcast, eu acho que em 2012, 2013, que a gente falava sobre sobrenatural, religião, causos e etc., mas era mais focado em magia, né? Então, assim, Uhum. Telema, magia do caos, etc e tal. Numa época que eu estava ajudando bastante o pessoal o Andrei, do Mundo Freak e outras coisas ali, participei com eles também. Ah, e escrevi para eles, acho que uns dois ou três artigos no site, quando ainda tinha isso. A gente teve bastante ouvinte, assim, na época, né? A gente, quando conseguiu descobrir quantos, era uma coisa de 30 mil, e para nós, na época, era bastante coisa, Nossa, com né? certeza. E porque foi a segunda onda do podcast, né? A gente teve também o 1333, que foi, eu não quero falar uma mentira, né? Mas eu acho que foi um dos primeiros.
podcasts a pegar relatos de pessoas e dramatizar eles. Uhum. Então a gente fazia tipo dramatizado, tipo rádio audionovela, né? Com os relatos que as pessoas mandavam. Também do Oculta, né? Que era resto do Oculta, assim. E recentemente, acho que em 2020, durante a pandemia principalmente, eu fui co-host do Desocultados, que tem a mesma linha de pensamento, né? Eu falava sobre religião, magia. Uhum. A minha primeira formação, né? Foi na área de humanas, mais focada em religião e folclore, né? Sem contar que eu sou de Umbanda, fui de ordem iniciática por bastante tempo, então assim, tenho um envolvimento com isso já há muito, muito tempo, assim, né? Sim, Então, os podcasts eram sobre isso. entendi. Nossa, muito conteúdo aí. Muita coisa você já presenciou dentro da magia, alguma sincronicidade, alguma coisa esquisita. Cara, eu sou uma pessoa, acho importante pontuar isso, eu sou uma pessoa bem cética, Aham. por incrível que pareça, né? Então, assim, eu vou tentar todas as possíveis explicações e às vezes as mais imbecis para não cair no sobrenatural. Né? Eu até eu tinha separado aqui, na verdade, umas 9 histórias meio rápidas, 9 relatos, assim, todos que eu participei, que eu não consegui explicar, né? E dentro da linha de magia, eu tenho algumas coisas que eu não tinha separado, assim, mas já aconteceu de, tipo, precisava de R$ 500. E aí eu fiz um trabalho mágico, né? E isso era meia-noite. E os R$ 500 surgiram. Um cliente surgiu do nada para eu fazer uma arte meia-noite e 15. Olha aí. Isso assim, isso é um negócio que para muitos é só uma mera coincidência. Mas quando você tem muitas coincidênciazinhas, sabe? Quando você tá ligado, quando você joga tarô, quando Uhum. você estuda essas coisas aqui Sim, atrás que nem eu estudo, sim, você tem sim. você tem uma sensibilidade pra pescar essas paradas, assim, isso aqui não veio à toa, sabe? Às vezes. A questão do tarô é legal. Eu trabalho com tarô há muito tempo, Uhum. né? Mas pra mim e para as pessoas próximas, assim. E eu sempre brinco, cara, eu abri o baralho, eu vou tomar um tapa na cara. É. Porque ele vai te dar no meio e vai vir essa questão da sincronicidade também. Nossa, demais. Principalmente se for o cigano, né? O cigano é sim, não, É, sai fora. O teve um Rider White, eu baralho. sinto que ele é muito mais, pô, olha, se você trabalhar, Sim, né, você vai conseguir. É sim, tipo isso. Mas o sim. cigano é tipo, sai fora, seu idiota. É. Cara, eu trabalhei uma época, usei uma época o baralho de Tote, né? O tarô de Uhum. Tote do Aleister Aham. Crowley. Eu parei de usar, porque a energia era muito, 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 muito É, pesada. caraca. Então, assim, é um tarô legal, é um tarô, ele muda algumas coisas no baralho tradicional e tal, mas, assim, ele funciona muito, ele tem uma energia absurda, mas se tu não tiver, cara, tu tá, assim, meio sugado, meio, não É, usa. é. Eu, pelo menos, é uma visão minha, né, e aí, pontuando mais uma questão do meu currículo, entre aspas, né, sou magista, fui, né, não posso dizer que sou hoje em dia magista do caos por bastante tempo, né, pesquisa bastante tempo. Ah, Então, assim, minha linha de estudo na faculdade, por exemplo, foi magia do caos, religiões neopentecostais e lendas urbanas e lendas de. Lenda urbana, lenda de internet e folclore contemporâneo, uhum. né? Anos 80 para cá. Então, sempre também tive essa ligação com a magia. E aí, como praticante de magia, eu tenho aquela coisa de, cara, tem coisa que eu não vou encostar mais, Sim. não faz mais sentido, melhor não, né? Nossa, total. Você falou da energia ao jogar tarô, eu também sinto muito isso. Ano passado Sim. eu tava nessa mudança de vida e tal, voltando de Toronto, eu tirava direto. Aliás, eu voltei de Toronto por causa do baralho, né? Porque eu tava aprendendo a jogar tarô e eu falei assim, pô, vou tirar aqui uma carta e eu tirei 8 de copas. Que é a carta do tipo, Nossa, mete o pé. E eu tava com isso na cabeça. sim, só Eu não vai. sabia o que Uhum. significava de copas. Aí eu tava lá, tipo, ok. E botei de volta. Aí misturei, tirei de novo. 8 de copa. Eu 8 falei, de copas. coincidência, acontece, né? Botei de novo. Sim. Eu juro pra você, saiu 8 de copas 4 vezes. Aí na quarta Meu vez eu Deus. falei assim, ok, vou buscar na internet o que significa essa carta, que eu não sei. E a carta Uhum. era justamente isso. Mete o pé, vai Sim. embora. Vai, vai, vai. Abre mão. Então assim, e depois, durante o ano de 2025, eu tirei muitas e muitas vezes o 10 de espadas. Que é aquela carta, Uhum. fim de ciclos e não sei o quê. Aí eu fiquei assim, cara, Sim. mas fim do ciclo do quê? Eu ficava pensando, mas do quê? Ao ponto, eu tenho isso filmado. Eu tenho isso filmado, eu posso até depois botar aqui.
ao ponto de tanto tirar que eu me filmei, eu embaralhando a carta, Sim. assim, eu vou tirar o 10 de espadas, quer ver? Eu puxo Uhum. assim, e eu nem olho, já olho assim e tá lá, 10 de espadas. Explica. É nesse Cara, nível, a conexão é profunda. Mais um parênteses. Cara, desde que comecei a gostar de podcast, né? Eu participo, eu era turista de podcast. Então, assim, foi EitaCast, Plataforma, o Mundo Freak, tudo isso eu fui aparecendo e pipocando, né? Num deles, eu até vou não falar o nome, a pessoa disse assim, cara, já que tu sabe lidar com tarô, tira as cartas pra mim, que eu quero só tirar uma ideia de uma resposta que eu quero ter. Eu tirei as cartas, li pra ele, não era agradável. Não gostei, cara, eu não gostei da resposta, tenta de novo. Eu falei, bicho, não Não é é assim que assim, funciona, mas tá. Tirei uma leitura que falou a mesma coisa com outras palavras. Aí na quinta vez que eu fiz isso, eu falei, cara, acho que tu aceita o que tá sendo dito aqui ou a gente para. Porque o baralho, ele falou 5 vezes diferente, de 5 formas diferentes, exatamente aquilo que tu perguntou, a mesma resposta. Então, assim, o tarô, ele tem, claro, né, o tarô, para quem acredita, né, eu vejo o tarô, aí vem uma questão de magia do caos, né, eu vejo o tarô muito mais como uma ferramenta de conversa com o inconsciente, né, com o subconsciente, do que um oráculo, vou prever o futuro, Total. né. Eu até não gosto do tarô como um oráculo de tipo, vou prever o futuro, porque eu acho que ele tem toda a jornada do louco, ele tem a questão da jornada do inconsciente, da melhoria, pá. Então eu não uso ele para futuro, né? Mas quando tu tira ele para essa questão do inconsciente, ele te dá porrada, muita porrada. Eu acho que, pô, eu não sou psicólogo nem nada, mas se eu fosse, eu indicaria todo cliente meu a aprender a usar. Porque, assim, é incrível o que você aprende sobre você jogando tarô. Eu faço, né? Você também teve isso? Se você olha pra dentro, a carta é um arquétipo e você, pô, o que isso aqui representa na minha vida? E você começa a refletir sobre aquilo. É incrível. O Jung usava o tarô pela questão dos arquétipos, né? Exatamente. Então, assim, ele já digamos assim, a gente tem um livro e matéria vindo dele sobre o tarô, né? E sobre o uso do tarô para reconhecimento de arquétipo e do inconsciente, né? Da sombra, principalmente. Esse aqui, ó, tem até que eu vou mostrar pro pessoal, porque vale a pena, já que a gente tá nesse assunto. Não era a nossa intenção chegar mas já que foi, É ó. verdade. Esse aqui, Jung e o Tarô, A Jornada Arquétipa. Isso aí. É um livro incrível, muito bom pra aprender. E depois que você aprende tudo isso aqui, você joga e você, essa carta aqui significa isso. E é isso. Bom, Diego, não, já que a gente está nesse assunto de sincronicidade, agora vamos falar de coisas sinistras, porque aqui Relatos do Além, né? Não é relatos de tarô. Me conta, você tem 9 histórias. Vamos pegar assim o creme de la creme do sobrenatural. O que você já viu aí de bizarro nessas terras do interior do interior? Não foi aí que tá engraçado, aí que é engraçado, né? Porque eu fiz mochilão pela América Latina, então eu colecionei coisas na América Latina toda, né? mas cara, assim, eu separei aqui, né, para facilitar a nossa vida, de forma meio cronológica, tá? E eu vou fazer alguma pontuação e outra, eu vou tentar ser menos prolixo, que é uma dificuldade para mim. Sei como é que é. Na hora de contar aqui, eu pontuo algumas coisas, né? Então, assim, eu acho uma coisa importante de pontuar é que 2 dessas histórias, ou 3 delas, foi durante um período em que eu fiz parte de um grupo de pesquisa paranormal e ufológica, que acabou ficando bastante conhecido aqui, que tinha lá um físico, tinha uma bióloga, tinha eu, filósofo, tinha um policial, né, um policial civil, que Dáquila ajudava a Pesquisas, gente. ET Bilu. Não, era isso? Tipo isso. Não. É que assim, não dá pra citar o nome Tá ótimo, é melhor não. dessa entidade intergaláctica, porque ela gosta de mandar Sim, não, a gente aqui é fã dele. Aqui é a Bilu, ó. via espaçonave, A gente tá junto né? dele. Aqui a gente busca conhecimento. Eu gosto. A frase busca conhecimento é super profunda, aliás. A gente, Exatamente. Né? Eu acho que o tal projeto lá é muito sério. Mas enfim. E aí, cara, nós acabamos nos aliando a um instituto de pesquisa ufológica do Rio Grande do Sul, que existia na época, né? O nosso grupo era um grupo aqui do Paranhana, que é o Vale do Paranhana, que é onde fica a região que eu moro. E nessa mesma época a gente entrou em contato com o Carlos Machado, a gente trocou alguma coisa de informação e tal. Foi feito uma coisa mais... foi um hiperfoco de todo mundo, então foi levado muito a sério.
A gente tinha contador Geiger, tinha o magnetômetro, espectrômetro, toda a parafernália a gente tinha. Então, duas dessas histórias, elas vêm, e aí foi uma brincadeira que eu fiz contigo em off, né, que eu falei assim, eu sou a prova do quem procura acha, Uhum. né, porque a gente ia atrás e acabou, né, vendo. E a maioria dessas histórias tem testemunhas, algumas delas eu não posso citar o nome, porque são pessoas que não vivem mais no meu convívio, né. Certo. Uma delas eu vou citar, que é um amigo meu que eu vejo até hoje, que é meio que viu uma das coisas mais bizarras que eu vi. Então, só para dar Eita. este preâmbulo, a primeira coisa que eu me lembro, tá? Porque é, como um bandista, né, e como um médium de umbanda, é, a gente entende com o passar do tempo que você sempre foi médium, que todo mundo é médium, né, mas algumas pessoas desenvolvem ou não. Então, desde criança, a minha primeira lembrança, né, a minha avó ela contava uma história ah, que uma vez eles estavam voltando para casa à noite e um cara ou dois começaram a perseguir eles. E é aquele tipo de história que começa com a frase preferida do avô, que é: na minha época era tudo mato, Uhum. né? Então, assim, na minha época isso aqui era tudo mato, a gente estava voltando à noite, daí tava o meu pai e o meu pai biológico e meu tio, que é o meu pai de criação. Ahn, e esses caras estavam se aproximando, possivelmente para nos roubar, porque um deles estava inclusive com um canivete, isso a minha avó contando, Ah. né? Com uma faca, alguma coisa assim. E dois cachorros enormes, cachorro Iaguara. Aí eu, meu Deus, que raio é um cachorro Iaguara? Cachorro Iaguara, minha avó era indígena, foi roubada no mato, né? Foi roubada para casar com um descendente de alemão que veio para cá e foi literalmente tirada da reserva. Uhum. Né? E ela falava algumas coisas em tupi, assim, e às vezes era um pouco difícil concatenar o que ela estava falando. Você, dois cachorros Iaguara enormes surgiram do meu lado e acompanharam. E os meninos lembram, eu perguntei pro meu tio não lembrava, não tive oportunidade de perguntar pro meu pai. Aliás, só Ah, um parênteses, você sabe o que e significa cachorro iaguara? O que que em tupi aqui? sei, Ah. eu sei, agora eu sei, né? Ah. O cachorro Iaguara, ele é, para os indígenas aqui, para os indígenas no geral, Iaguara era uma entidade que era tipo um lobisomem, Hum. tá? Era uma das entidades. Só que pros indígenas daqui, charruas e minuanos, Iaguara era o lobo-guará. É, porque guará vem daí, né? De lobo, né? Né? Isso. E aí, ela disse que era um cachorro Iaguara, eu fui descobrir depois que era um lobo-guará. E aí, tá, beleza. Ela falou que. E daí ela falou, e depois disso, toda vez que alguém da família morrer, ou que alguém tava em perigo, alguma coisa assim, aparecia o tal do cachorro Iaguara, dos dois cachorros, né? E aí o que acontece? Quando eu tinha 8 anos, meu pai faleceu, Uhum. tá? Vítima de um suicídio, Uhum. né? Vítima de depressão. E aí, no dia que isso aconteceu, eu estudava aqui nessa mesma localidade que eu moro, que eu voltei agora depois de velho. Eu estudava numa escolinha, a aula terminava 6 horas da noite e era inverno. E assim, foi um inverno que chegou a nevar na região. Então estava muito escuro. E eu, para chegar em casa, eu atravessava uma rua, atravessava o terreno da minha bisavó, atravessava um potreiro, que é um grande campo, né? Onde ficavam os potros e Uhum. cavalos, que tinha, cara, assim, meio quilômetro, para uma criança era enorme, e chegava em casa. Eu atravessando este potreiro, eu vejo dois lobos-guarás, Uhum. que não tinha como ter aqui, porque eles não estão na nossa região, né? Inclusive, assim, tá cada vez mais difícil encontrar e ver Sim. eles, né? Parados, sentados no meio do caminho. E eu fiquei criança, de 8 anos, meu Deus, o que eu faço? Eu atravesso, eu não atravesso, eu vou sigo reto, eu não sigo. Voltei para casa da minha avó, bisavó, e falei, tem dois cachorros, eu não sabia direito o que era também, né? A minha avó contou essa história só depois. Tem dois cachorros magro, esquisito e feio no meio do caminho, eu não vou atravessar o campo. Aí o meu tio, que morava com a minha bisavó, disse, não tem nada, velho, vamos lá olhar. E quando a gente foi olhar, não tinha mesmo nada. E aí, como a educação nessa época era vai lá e Aham. resolve, né? Me mandaram atravessar o tal do campo. Quando eu terminei de atravessar, os dois bichos vieram caminhando atrás de mim. Apareceram do nada. Eu lembro de ver eles, cara, summonando, porque eu tava olhando para trás o tempo todo com medo, né? E eles vieram me acompanhando até em casa. Quando eu cheguei em casa, a notícia é que meu pai tinha falecido. Caraca. Já estavam as pessoas já prontas para descobrir como contar isso pra uma criança de 8 anos, né? E essa é a minha primeira lembrança de coisas que depois eu fui entender que pareciam sobrenaturais, porque não tem lobo-guará na Aham. região, não tem lobo-guará perto de gente, e a minha avó já tipo, dizia que essas coisas apareciam, que esses bichos apareciam para dar notícia ruim e proteger em situação de risco, Caramba, é né? uma, Então,
A gente Minha tá falando de sincronicidade, é primeira. uma baita sincronicidade, né? A gente. É, Realmente é essa é, sobrenatural, porque assim, o lance da simbologia, do que significa esses dois lobos, né? Eram negros, né? Que você falou, eram lobos negros. Não, eram. isso, eles eram lobos. Sabe como é que é o lobo guará? Ele tem umas partes em Sim, amarelinho, sim. né? E meio avermelhado, meio castanho, alguma coisa assim, que me lembra. Eles tinham aquele formato, sabe, a perna Isso, fina, comprida. magrinho, comprido e Uhum. alto, né? Porque o pessoal acha que é um cachorrinho, na real ele É é grande, grande, né? Ah, e só que todos bem escuros, pretos, assim, sabe? Eles não eram da cor tradicional, eles eram os lobos guarás pretos. Caramba. Não tem como explicar É. melhor que isso, Não, até sabe? existe o lobo. Cachorro do mato, tem alguns bichos. Mas não é. Num formato é completamente diferente, você consegue dizer, né? É. E o lobo guará ele é muito característico. Não, hoje, depois de velho, eu não vejo mais esses bichos porque eu vejo outras coisas. Esse é o problema Aham. da mediunidade, Uhum. né? Mas a última vez que eu vi eles, inclusive, foi eu. Vou enfiar uma outra história minha Uhum. aqui. Eu voltando. Eu também sou gastrônomo, formado em gastronomia, tive restaurante, né? Eu voltando do trabalho às 2, 3 da manhã, depois de fechar o restaurante, eu atravessava uma campina muito grande de moto. E eu sempre tive moto grande, sempre tive moto de alta cilindrada. E eu voltando 2 da manhã, querendo ir para casa dormir, socando a mão no acelerador a 140 por Uhum. hora. Aí nisso, tô eu passando, aparece um cachorro desses, que a minha família, foi a última vez que eu vi, que a minha família costumava ver. Tipo assim, no meio da rua, eu diminuí e ele sumiu. Uhum. Tá, acelerei de novo, tipo, não, quero ir embora. Ele apareceu de novo, eu diminuí. Caramba. Na segunda vez que eu diminuí, passou um caminhão a 100 e poucos por hora no cruzamento na minha frente. Sabe? Caraca, era E uma assim, maneira de como você se te frear, então, né? de frear a moto, assim. E foi a última vez que eu vi isso, assim. E, cara, não fosse isso, eu teria enfiado a moto no caminhão, cara. Ou teria sido atropelado pelo Com, cer- caminhão, mas não teria dado boa, com não, assim. certeza. Foi a última vez, assim. Bizarro. Aí, Hum. a segunda, a segunda coisa de mais importante, assim, na minha cabeça, né, na minha lembrança, eu vou pular aqui uma história pessoal que eu repensei, eu acho melhor não Uhum. trazer, né? Eu vou pular. Essa não foi a segunda, mas digamos assim, foi uma das vezes em que eu parei para pensar se eu não deveria procurar ajuda espiritual por questão de mediunidade, por assim dizer. Eu, adolescente, metaleiro, né, roqueiro, a gente se enfiava em tudo que era rolê esquisito para ouvir banda tocar. Eu sei E como é que é. aí a gente e aí eu lembro até hoje que eu fui uma galera que esses eu não posso citar Uhum. nomes. Uma dessas pessoas, inclusive, é conhecida no meio de YouTube. Putz, é foda. Corta isso, porque senão as pessoas vão Hum. acabar se perguntando, sei lá, mas enfim. Mas enfim, uma Uhum. galera com quem eu andava, a gente se organizou pra ir num show do Matanza, Uhum. em Porto Alegre. Cara, bem no comecinho da banda, tipo assim, ainda era uma febre, era uma coisa diferente, Sei. sabe? Vamos lá ver. Hoje eu não consigo ouvir a banda, mas não consigo ouvir, mas na época eu gostava. Caraca, E parece aí, que tá contando a minha própria história, porque já aconteceu isso comigo também. Eu fui no primeiro show de Matanza no Rio, e na época, tipo, todo mundo falava, eu falava, vou lá ver. E hoje em dia eu, putz, pelo amor de Deus. a minha reação a ouvir Matanza em qualquer lugar hoje é, putz, É, pelo é. amor de Deus. Enfim. E aí a gente foi no show, e aí na volta, é engraçado que agora pensando nessas coisas, tudo aconteceram aqui perto. Na volta, nós voltávamos pela RS 020, numa estrada no meio do mato, assim, interiorzão, que inclusive vem em direção onde eu moro, né? E a gente tinha fretado uma van, né? Uma perua, tupique, sei lá como vocês Uhum. chamam fora do Rio Grande do Sul. E aí o pessoal olhou pra cara do motorista e disse, deixa a gente, leva a gente não vai mais pra cidade que a gente ia ir, né? Nós estávamos indo pra uma cidade. Deixa a gente aqui, leva a gente no sítio da nossa amiga aqui, que a gente tinha uma amiga que estava junto com nós, né? Porque eles estavam, sei lá, eu vi que eles estavam conversando, eu tava quase cochilando na van, né? E eu vi que eles estavam combinando parar e ir pro sítio, porque isso era um sábado, e daí fazer festa, e fazer baderna no sítio até domingo à Uhum. noite. E aí o cara disse assim, eu não vou botar a minha van em estrada de chão batido, né? Estrada de cascalho, buraco e tal. Eu deixo vocês na entrada dessa estrada, na entradinha da estrada que vai pra lá,
E só que eu vou cobrar a viagem completa. E, não, tudo bem, a gente caminha 1 quilômetro. Show. Aí, tipo, o que acontecia? O cara deixou a gente, eu não queria, mas eu tava com a galera. E eu já tava com um sentimento ruim. O cara deixou a gente numa entradinha que tinha na rodovia, que entrava por uma estrada de chão batido e ia 1 quilômetro até chegar no tal do sítio afastadão, assim, escuro e tal, aquela coisa, né? Rua do interior dos anos 2000 e 2010 pra frente. E, cara, a gente desceu, e aí eu olhei pro lado, olhei assim em direção a uma parada de ônibus e como é que eu vou te descrever? Uma pessoa, ou algo parecido, parecia uma pessoa que fez. Sabe aquelas pessoas que fisiculturismo que se injetam óleo e ficam deformados? Então, essa pessoa, toda deformada, músculos todos deformados, toda esquisita, a cara toda deformada, com um monte de agulha fincada pelo corpo todo e sem camisa. Cara, onde eu via. Como assim? Cara, é isso. Era um cara alto, uma pessoa de uns 1,80 m. Era um ser humano, realmente humano. Era um bicho, não, parecia um humanoide. Não, era um ser humano. Num primeiro momento, eu achei que era uma pessoa esquisita porque eu tava vendo escuro. Quando aquela coisa aproximou, eu vi que não era uma pessoa viva, pelo menos. E aí era uma pessoa sem camisa, de short, de chinela havaiana, eu lembro até hoje. Como se tivesse se injetado óleo e tal pelo corpo todo, com vários pontos, eu não sei se é isso, mas com vários pontos inflamados pelo corpo, como se fosse um cara musculoso que os músculos deformaram, eu não sei explicar melhor que isso. Cheio de seringas fincadas pelo peito, pelas costas, pelos braços e tal. E aí esse cara encostou num dos nossos amigos. E aí eu olhei, ninguém falou nada, ninguém viu, ninguém notou, e eu disse, puta merda, tô vendo um encosto ou alguma coisa parecida. Só que eu não entendi por que essa coisa grudou naquele cara e eu também não tava ouvindo a conversa. Mas eu vou fazer uma pergunta que pode ser um pouco idiota, mas assim, por que não seria um homem de verdade, vivo? Por que você achou que fosse uma coisa sobrenatural? O que tinha nele? Ele era translúcido? Ou é porque só por causa porque assim, deformado a gente sabe que existem hoje em dia uns caras aí que, né, que fazem isso. Porque ele basicamente, com perdão da palavra chula, encoxou o cara, grudou nele, e ele não notou, e ninguém viu, e ninguém notou. E tipo assim, 2 da manhã, todo mundo desceu da van, no escuro, assim, só tinha um postezinho de luz. Me aparece um cara esquisito, deformado, cheio de agulha fincado pelo corpo todo, do lado de um dos malucos, e ninguém viu, ninguém notou, ninguém saiu correndo, só eu fiquei com cara de palhaço olhando, né? Assim, cara, ninguém tá vendo. Então, eu já tinha noção que eu enxergava coisas naquela época, porque eu já estudava magia, já estudava religiões, mas eu nunca tinha assumido uma religião e também eu era o que a galera chama nas religiões, tipo kardecista e umbanda, de mediunidade despreparado ou de mediunidade, né, solta, assim. E esse cara grudou nesse amigo meu, né? E aí a gente foi caminhando e eu indo perto, eu olhando e eu vi, e o cara caminhou 1 quilômetro com nós, e eu não tive coragem de olhar pra nenhum deles e dizer, vocês não estão vendo. E aí o que acontece? A gente chegou no sítio, a gente entrou, eles acenderam as luzes, eu sentei no sofá, o cara ficou de pé, ou sentou, não lembro agora essa pessoa ou coisa, do lado desse mesmo rapaz, esse mesmo rapaz puxou uma colher, um saquinho e uma seringa. E aí eles tinham parado ali pra usar. E pra mim aquilo foi tipo, mano, os caras vão usar. Eu achei que isso era uma parada de filme, tá ligado? Eu achei que pra mim essa coisa de. Eu ia dizer, transporting, sabe? E aí o cara começou. O cara, tipo, abriu um sorrisão. Ah, era o que ele queria e mesmo. Aí eu disse, cara, não, aí o que eu fiz? Eu catei o saquinho de em cima da mesa como, deixa eu ver. Pulei pra rua, girei e joguei pro meio do matagal. Tipo assim, não vou deixar vocês usar esse troço, alguém vai morrer hoje. Tipo assim, na minha percepção, aquilo era um encosto, alguma coisa, não sei. E aí, cara, eu fui expulso do meio dos meus. Eu fui expulso. Os caras nunca mais falaram comigo, até hoje nunca mais falaram comigo, tipo, viraram meus inimigos, eram amigos que eu tinha, tipo, de fazer festa e rolê. Eu joguei a droga fora. Porque na minha cabeça foi tipo assim, mano, se eu não fizer isso, alguém vai morrer, tá ligado? E eu não quero estar junto. Eu vou até além, Diego, acho que se bobear o fato de você ter visto é, sim, uma maneira de, tipo, de acontecer o que aconteceu, entendeu? Tipo,
você fez o que você fez porque foi, tipo, ordenado, como se fosse uma coisa assim, cara, vou fazer esse cara ver o que esse cara maluco É, aqui da seringa pra ele jogar isso. fora mesmo, entendeu? E assim, cara, e esse grupo de ex-amigos aí, um deles morreu de Uhum. overdose, outro foi internado para conseguir se limpar. Eu tenho uma dessas pessoas que eu tenho notícias de vez em quando que tá sempre em recaídas com drogas pesadas, assim. Então, naquele momento, e quando eu joguei o negócio fora, a pessoa sumiu. Ela sumiu, desapareceu. E enquanto eles estavam brigando comigo, me xingando e querendo me chutar e me bater, e meu Deus, isso aqui custou R$ 300 na época, Uhum. eu tava só pegando a minha mochilinha e, tipo, cara, nem que eu vou a pé, mas eu vou embora. É, Sabe? Eu fui até a rodovia, isso daí já era quase 4 da manhã, né? Eu fui até a rodovia, fiquei sentado na parada do ônibus até às 6 da manhã, virou o primeiro ônibus e eu voltar para casa. fez bem. E, cara, foi isso. Isso foi uma das coisas que mais me bateu, que depois disso, eu pensei, porra, acho que eu preciso de um Preciso de amigos acompanhamento. melhores, né? Tipo, Não, além disso. não só de amigos melhores, não só de acompanhamento psicológico e psiquiátrico, mas possivelmente de É. acompanhamento Ah, espiritual, né? sim. É isso, foi de uma E forma, aí, então, pra você, foi uma maneira de você te incentivou a pesquisar e estudar mais sobre o assunto. Você eu já gostava. pesquisava muito sobre isso. Eu comecei a pesquisar sobre isso por causa da questão da minha avó ser indígena, Uhum. né? E daquela coisa da religião ser diferente. Eu, eu fui alfabetizado muito cedo, então, cara, eu tinha 8, 10 anos, eu lia a revista Planeta, a revista Uhum. UFO, sabe? Sempre foi uma coisa que eu tive tios meus que adoravam o negócio de. Tinha aquelas coleções, ciências proibidas, sabe? Tipo, isso sempre foi um tópico porque as minhas influências foram muito de ficção científica por causa de pai, padrasto e tal. Meus tios gostavam muito desse assunto de fantasma. Uhum. Aqui, a casa onde eu tô hoje é uma casa que está na família há 30, 40 anos e aqui já se dizia que viam Opa, coisas. delícia. Então sempre foi uma parada que. E a gente continua vendo coisas aqui. Então, assim, sempre foi uma parada que me chamou a atenção. Então, nessa época, eu já tinha meio que uma visão de, tá, existe alguma coisa, essa parada existe, né? Uhum. E, enfim, e aí, em relação a mais jovem, assim, eu vivia vendo coisa, mas as coisas de mais vulto, assim, foram essas duas. E aí, depois disso, durante entra na questão do grupo de paranormal e tal, de pesquisa, aí aconteceram duas coisas interessantes, assim. Uma delas eu mandei pro Relatos Flutuantes, na verdade. O nosso amigo Rony, igual o Tara, Isso. Zero. E aí, cara, a primeira delas foi o seguinte: uma pessoa importante da cidade viu que da cidade alusiva, né? Que era um cara, que era um médico político lá também, disse: olha, eu tenho um sítio e esse sítio eu não consigo vender de jeito nenhum porque eu acho que tem alguma coisa lá. Vocês têm esse grupo de pesquisa, vocês querem a chave para passar o final de semana, tomar banho de piscina quente lá e se divertir no sítio? Se Eu disse, cara, divertir. esse bicho, eu falei com a galera e todo mundo, pô, legal, vamos passar um Uhum. final de semana aí no sítio de um milionário e vai ser divertido pra caramba. Vamos levar a câmera, vamos levar magnetômetro, vamos levar espectrômetro, tudo. Uhum. Beleza. Sexta-feira à noite nós chegamos, sexta-feira de tardinha nós chegamos no tal do sítio. Tá, legal, fizemos um churrasco. Era 11 horas da noite, do pessoal era um casal, foram Uhum. dormir, foram deitar, enfim. Cara, deu 40 minutos depois, a gente escutou a menina gritando e saindo correndo do quarto. Eita. E o namorado saiu atrás, assim, tipo, com a cara de o que aconteceu. E É, ela até que foi tava, tipo, rápido, né? Deu é, 40 minutos só. aí que tá. E ela tava de biquíni, assim, porque, sei lá, tava ela tava com um biquíni, tomara que caia alguma coisa, assim, que aparecia as costas, Uhum. né? Cara, ela virou de costas e tinha uma mão, assim, que dava umas 2 mãos de uma mão grande. Era uma mão enorme. Mas a marca Uma da mão marca nas nas costas, costas dela. marca vermelha, assim, os dedos. Que Tipo, isso? tipo assim, cara, ficou com Isso, vergão. um Ficou com vergão. tapão. Isso, um tapão. Dela, eu tava deitada de costa, alguém me deu um tapa. Aí quem que foi o palhaço? E aí, mano, não foi um palhaço, porque eu botei a minha mão ali e era muito maior que a minha. Minha mão não é muito grande, mas. Aí vem um amigo nosso que tem 2,15 m de altura, que era o namorado em questão, e botou a mão em cima e nem a mão dele tampava aquilo, de tão grande que era a marca da mão. Nossa. Eu disse, bicho, tá. E ela falou, não, vou embora.
E aí eu, não, tu não pode ir embora, a gente tá de carona, inclusive contigo. Então Uhum. você não vai embora. Não, eu vou embora e foi embora. Foi embora E mesmo. e foi embora, cara. E aí tá, gente, mano, vamos agora acontecer alguma coisa, a gente fica de olho aberto. Até então a gente achou que era férias, né? Aí nada aconteceu naquela noite. Sábado, domingo passou tranquilo. Sábado à noite, alguém que eu não lembro quem disse assim: ah, tem um velho no portão. Um velho de chapéu no portão. Aí a gente olhou e ninguém viu. E eu que tenho essa mediunidade, digamos assim, eu odeio esse termo, eu odeio essa frase. Eu que tenho essa mediunidade, Aham. assim, eu não Só vi falta o nada. turbante, né? Nesse primeiro momento eu não vi nada. E aí, de noite, de novo, 10 horas da noite, eu tava comendo, eu lembro até hoje, eu tava comendo um sanduíche na cozinha e tinha dois amigos nossos na minha frente, num balcão, tipo aqueles balcões de cozinha, sabe, tipo aqueles balcões de cozinha, que é tipo um bar que fica na Aham. cozinha, assim, americano e tal, do outro lado, e aí eu vi que um deles olhou pra cima, o outro olhou pra cima da minha cabeça, deram um passo pra trás e eu só ouvi um monte de louça cair no chão. Eita. Aí eu disse, bicho, o que aconteceu? Aí tu não viu, né? Tu tava de costas, não vi. As duas portas do armário aéreo abriram e as louças só foram, tipo assim, rolando pra fora. Caraca. Feito poltergeist mesmo. Aí disse, tá bom, a gente tá. Então, assim, tem alguma coisa aqui. Velho, foi a noite toda fuçando com, com magnetômetro, com espectrômetro e tal. Tipo, a gente chegava com o MF, né? Contador Geiger. A gente chegava com o MF, que aponta quando tem eletromagnetismo Sim. também, né? Tem um E ele verdinho e aí fica Isso aí. apontando. Cara, ele ficava batendo no vermelho loucamente, celular, bateria acabava, e carregava e não pegava carga, o carro não. A gente chegou, eu cogitei pedir pra um dos carros que estava lá, meu, liga o carro pra ver se tá tudo bem pra gente ir embora, qualquer coisa, o carro não ligava, Hum. e começou a chover. Ô, delícia. Aí beleza, cara, chuva de verão, assim, aquele temporalzão legal, e eu fui em direção à sacada, tinha uma sacada no segundo andar, bem bonito, assim, era um lugar bem bonito. E sentei na sacada e fiquei olhando pra fora. E faltou luz. Ah, Porque era o que tempestade. faltava, é. Cara, é assim, filme de terror completo. Uhum. Só que na frente da casa tinha um poste de iluminação pública que ele, tipo assim, tava aquela chuva, o poste ali, tu via a luz do poste do lado de lá, e tinha um senhor parado no portão. E aí todo mundo subiu, todo mundo viu. Um senhor de chapéu, de roupa de peão distância aqui do Rio Grande do Sul, né? Ah, a gente via de longe assim que ele tava de bombacha e tal. Aí eu pensei, mas que cacete tem um tio parado na chuva na frente do portão? Vou lá ver. E aí a Nicole, que é a minha companheira, sempre diz assim, cara, tu é o cara que morre no filme de terror, sabe? Vou É lá o ver. primeiro a morrer. Vou lá ver. E aí me seguraram, não Vamos vai. nos Eu falei, separar. Você vai pra vou. lá e eu vou pra aqui. É, pois assim, fomos três pessoas na chuva. Quando a gente chegou no meio do caminho, o senhor sumiu. Eita. Aí eu voltei pra trás e falei, vamos embora. Vamos Eu acho embora. que a gente pode ir embora. Eu acho que a gente deve ir embora. A gente tirou foto, não apareceu nada na foto. A gente, sabe, a gente tirou Uhum. foto dos negócios quebrados no chão, da marca nas costas da menina, né? Pô, se tiver essa foto, manda depois pra mim, Eu cara, vou. pra gente ilustrar aqui o episódio. Quem tinha essas fotos era um amigo meu, mas que eu ainda tenho em contato, então eu vou ver se ele me arranja isso. Mas lembra daquelas câmeras horrorosas digitais? Sei. Então, era Olympus, uma aquela coisa câmera. assim. Isso aí, era uma Cybershot. câmera. Era uma Cybershot dessas horrorosas, assim, que a qualidade de imagem era tão boa quanto um pixel. Uhum. E aí, isso foi a gente chegou no domingo, daí à noite, na frente dessa pessoa, que era o dono do sítio, e disse, ó, tem um negócio lá mesmo. Eles, tá aí, vocês resolveram? Eu falei, não, olha só, a gente foi pra ver se tinha algo. Tem algo. Tem Agora, algo. se tu quer resolver, tu pode procurar um pastor, um pai de santo, um centro espírita, né? Isso é com outra categoria de trabalho. A gente foi na palhaçada achando que não tinha nada. E tinha, Uhum. né? E, Caraca. Não, é e engraçado assim, mas, pô, mas obrigado pela piscina, tava ótimo. Tipo isso. sabe que ninguém nem aproveitou. É. Aí, com este mesmo grupo, daí aconteceu a coisa que eu considero a mais zoada da minha vida em relação a esse tipo de coisa, tá? Uhum. A mais bizarra, assim. Porque isso eu já até comentei. Eu não sei se isso é sobrenatural, se isso foi ufológico. Eu sou um cara que
ufologia pra mim é uma coisa que me entretém muito, mas eu sou muito, 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 muito cético, assim. Sim. Se for o caso de acreditar nisso, eu acredito mais nas visões do Valê, por exemplo, Pô, sabe, um ser extraplanar não extraterrestre, em sabe? Valer We Trust. É, então eu tenho o Carlos Alberto Machado também traz, né, essa ideia hoje em dia, mas Dimensiones. Ele leu em espanhol, ele sempre fala, lê o livro Dimensiones. Também falando em livro aqui, já que a gente tá aqui, ó. Aí, ó, leia Dimensiones. funciona, Esse é o livro. isso aí. E aí, bicho, a gente tinha um morro, que era o Morro Alto da Pedra, aqui na cidade de Igrejinha, se dá pra falar, Uhum. que nós subíamos para fazer vigília. E aí teve um período da nossa vida, um momento desse período, que a gente ficou meio hiperfoco na porcaria do morro. A gente subia toda vez que dava, às vezes todo dia de uma semana. A gente ia à noite para lá, cara, 2 graus, menos 5 graus, a gente subia. E é um lugar muito bonito, tu enxerga até Porto Alegre de lá, que fica a 60, 70 quilômetros ou mais, nos dias claros, assim. Então, assim, é muito alto, muito bonito, é meio que uma montanha, sabe? Uhum. E a gente subia seguidamente, a gente levava os aparelhos e tal, blá blá. A gente tirou foto de orbe, isso eu acho que eu devo achar em algum momento. Posso tentar mandar. Não vou garantir, porque eu teria que fuçar no meu Facebook antigo, porque tá no meu Facebook antigo. Tá, enfim. E aí a gente combinou subir, e aí subiríamos eu, um amigo meu que é esse cara que apareceu em outras histórias, né? Que é o Murilo, esse eu vou falar o nome. Tinha o pessoal de sempre, química, o físico, o biólogo que subia com a gente e tal. Só que subindo o morro tava muito frio, tava 0 graus no mínimo, assim, no máximo, sei lá. E aí o pessoal foi desistindo no caminho. Tipo, não, me deixa em casa, não, tá muito frio, não, não vou hoje. Eu e o Murilo, não, a gente vai subir, porque a gente programou pra subir, inclusive a gente tá com chimarrão aqui e a gente vai subir. E preciso dizer, ninguém tinha bebido, ninguém tinha usado nenhuma substância, né? Enfim, que sempre me perguntam, vocês estavam drogados? Não, a gente não estava drogado. Todo E careta. a gente subiu e tal, só com chimarrão, né, que é a única substância que tava ali no dia. E Drogas pesadíssimas, inclusive, né? erva, né? Erva. A erva. E aí, cara, a gente subiu e ficamos um tempo olhando pra baixo, tal, conversando. Aí eu lembro, cara, eu tenho essa cena na minha cabeça. E olha, por isso pra tu ver como gravou na minha cabeça. A gente colocou No Quarter, do Led Zeppelin, Uhum. Boa. no rádio. Aí a gente pegou o chimarrão e ficou escutando música e viajando, olhando pra baixo, porque semana fodida, estressante, né? É legal, é bonito. E quando a gente tava olhando pra frente, assim, né, em direção ao precipício, tinha umas orquídeas, assim, umas plantas que meio que separavam o precipício de onde a gente tava. Uma cabeça abaixou lá atrás. Eu disse, cara, que porra que a gente viu ali? E os dois vimos, né? E aí, cara, vamos ver o que é. Como sempre, né? A atitude imbecil da pessoa que morre no filme de terror. Sim. Eu fui descer, quando eu desci uns 2 passos em direção onde a gente viu, esse amigo meu também desceu, qualquer coisa que estivesse ali correu muito rápido pelo meio daqueles arbustos de hortênsia, que foi balançando os arbustos, assim. E fez a volta e sumiu. Eu disse, beleza, bicho. Tem, sei lá, macaco, tá ligado? Sei lá. Macaco branco. Macaco branco. Ah, nisso, este amigo meu virou, e assim, eu preciso pontuar isso. Este amigo meu tem 2,15 metros de altura, né? Praticou Hapkido a vida inteira. Na época É o mesmo do que da mão ou não? é o mesmo, É o é o mesmo da mão. mesmo. Tá. É um cara que sim, cara, ele era segurança de balada fudida. Uhum. Sabe? Eu já vi ele pegar maluco pelo colarinho e erguer do chão e jogar pra fora do bar, sabe? Uhum. E esse cara virou e foi olhar em direção ao carro e aí ele me segurou pelo braço e disse, meu, olha pra trás. Eu olhei pra trás. Cara, a gente viu uma coisa que parecia o Sméagol do Senhor dos Anéis. Correndo muito rápido num campo aberto que tinha atrás do carro. Hora de 4 patas, hora de pé. Sabe? E a gente viu essa coisa correndo lá. Minha bateria vai acabar, eu vou ficar sem câmera, só um pouquinho. E aí, foi a câmera. E aí, essa criatura passou correndo atrás da gente cara, ele me pegou e me jogou pra dentro do carro e a gente desceu correndo lá de cima, porque assim, contato imediato é muito legal quando a gente vê os outros passando, né? Ninguém quer dar um abraço no ET Bilu, assim. Não, ninguém E quer. aí, bicho,
a gente desceu e a gente parou pra conversar sobre isso lá embaixo, quando a gente desceu do morro, e ele falou, cara, eu vi tal e tal coisa, eu também vi tal e tal coisa. Deu também uma curiosidade que nessa época eu estava fazendo um trabalho da faculdade sobre o folclore dos imigrantes. E aí, eu não lembro agora, mas era um livro sobre imigração italiana e alemã na região, que nesse livro dizia que os primeiros imigrantes, eles descobriram que tinha, eles entendiam que tinha um protetor das matas, que eles deixavam, tipo, oferendas, tipo, cuca, que é um bolo tradicional, linguiça, salame, essas coisas, nas beiras das florestas para esse bicho não ir roubar coisa deles. E a descrição do bicho era muito parecida com o que a gente viu. Olha só. Eu ia até falar do Anhangá, que é o espírito velho, o diabo velho, né? Que também tinha uma coisa assim parecida entre os indígenas, Uhum. só que não tinha esse formato, era um formato de um cervo, né? Sim, Mas isso aí era que um você falou, cervo branco. é. Isso, um cervo branco. Hum, E depois dessa, cara, assim, aí a gente, inclusive, abandonou completamente o subir no morro. A gente deu um bom tempo a gente terminou com o grupo depois disso. A gente chegou à conclusão que se a gente continuasse indo atrás, se a gente continuasse forçando esse tipo de coisa, nós teríamos esse tipo de contato vocês e a iriam gente não. ser abduzidos e acontecer É, alguma coisa bizarra, com certeza. e aí a gente desistiu. A gente Então, terminou o grupo ali, a gente, na época eu até me arrependo, a gente deletou muito material, porque nessa época eu ia atrás de entrevista de gente que tinha visto alienígena, disco uhum, voador, assombração e tal. E eu, cara, a gente abriu mão de tudo isso porque a gente ficou com muito medo, porque foi, como eu disse, foi uma coisa que mudou a minha forma de olhar tanto o espiritual, assim, quanto o nosso plano. com Porque, assim, a certeza. gente viu uma parada bizarra, feia pra cacete, Uhum, e sobrenaturalmente rápido, sabe? Então, isso deu uma quebrada nas coisas. E a partir daí, tá, a gente tive podcast e tal, mas eu nunca mais fui a campo, como a gente dizia, né? Nunca mais quis botar o pé na rua pra ir com câmera e binóculo ver se eu ganho uma sonda, né? Então, assim, não. exatamente. Como diria o Carlos Barroso, dá medo, mamãe. Dá medo. Quanto É, mais a gente se aproxima, e o fenômeno sabe que a gente tá ali pesquisando ele fala assim: ah, então deixa eu aparecer pra você. Se é isso que você quer? É um pouco você quer disso, ver? sabe? A gente acha que é esperto, eles estão na frente. O Diego, deixa eu te falar, obrigado demais, cara, por ter participado do programa. A gente tá finalizando aqui. Eu Uhum. queria perguntar como é que a gente faz pra encontrar você nas redes sociais? Então, não vai encontrar. Não vai. Boa, Não vai boa. encontrar. É Não, eu melhor, é não. melhor, assim, que aí já, tipo, também corta qualquer contato com possíveis entidades É, sobrenaturais que queiram te falar, porque assim, ele parou com esse negócio de trabalhar com. não, assim, ó, o que acontece, tá? Só pra isso não ficar estranho. Hum, Eu não mantenho mais. Eu tenho, cara, eu tenho um Facebook abandonado que eu não uso. Eu tenho um Instagram fechado que é só pra postar foto de gato, das crianças e de moto, né? E é fechado. Eu tenho, sei lá, 30 pessoas no meu Instagram. E eu não tenho participado mais de podcast. Não, a gente até pensou em voltar com Desocultados. Se alguém quiser me ouvir falando sobre magia, etc e tal, tem Desocultados lá ainda, tá online, tá no é Spotify. isso. É isso. A gente tá pensando em voltar em algum momento, mas nunca volta, porque vida de adulto, né? E fora isso, eu estou, assim, ó, morando no mato e vivendo a vidinha rural de médium de umbanda, fazendo meu trabalho sempre que dá e voltando para casa bonitinho. Acho que deu uma. Eu tô batendo 40 anos de idade também, eu não quero. Não tenho mais o mesmo ânimo para passar frio e pegar chuva. Tô mais tranquilinho. Então, assim, redes sociais eu pouco uso. Se alguém quiser ouvir o podcast, tá lá, né? Fiquem, É fiquem à isso. vontade. Se quiserem procurar o Trilhos de 33, ele não tá no Spotify, mas vocês acham em agregador e coisa perdido por aí, que é dramatização de relatos, né? Acho que é isso mesmo. E eu te Show. agradeço, foi um prazer, né? Eu adoro o programa, escuto, maratonei recentemente de novo, né? E é isso. É isso, cara. Valeu Inclu e, demais. inclusive, antes de qualquer coisa, eu preciso dizer que faz poucos dias eu reouvi a história do seu avô. Pô, E nono. eu fiquei, eu Essa fiquei, cara, eu fiquei assim muito, muito tocado, assim. Eu achei, é. cara, um dos melhores episódios que eu já ouvi em podcasts em geral. Pô, cara, que maneiro. Obrigado. Obrigado demais. Muita gente que tá ouvindo a gente agora, vendo, começou a seguir o Relatos há pouco tempo, não conhece, mas foi um dos primeiros relatos, primeiros episódios que eu fiz, né, contando uma das histórias do meu avô durante a Segunda Guerra, que ele lutou lá. E é incrível. Tem um negócio de sobrenatural, mas é bem, bem bacana também. Depois, É quem muito quiser, legal. escuta lá. Valeu demais, Diego. A gente vai se falando Valeu, aí, tá? abraço. Valeu, tchau, tchau.
Então é isso, galera. Gostaram do episódio? Diego é bom de papo, né? Gostei demais. Tem muita coincidência aí, né? O cara é tipo. Praticamente eu. Gosta de metal, tarô, né? Curte ufologia. É isso, Diegão. Valeu demais. Pra você que fica, muito obrigado. Quem puder, dá um joinha, comenta aí o que que você achou do episódio. Se você tem histórias incríveis que nem o Diego, acessa, clica no link da descrição, fala comigo lá no WhatsApp, muito fácil. Não vou botar meu número de telefone dessa vez, porque, sei lá, vai que no futuro mudo, entendeu? Então nem vale a pena. Mas no link na descrição tem aí. Fala que você tem uma história que aconteceu com seu avô, com seu tio, com um primo, com você, tanto faz. Uma história que é famosa na cidade, não tem problema, é só mandar. E também entra na Central do Além, apoia a gente a fazer esse podcast. Quem sabe, tá vendo esses bugs que dão às vezes? Eu tô tentando resolver isso aí, eu não sei. Então, quem sabe apoiando o podcast, você não consiga me ajudar também com isso, beleza? Então, até semana que vem. Se tocar o telefone, não tenha medo. O Além pode estar esperando do outro lado da linha.